E se eu te dissesse que o narcisista não tem medo de perder você, até que você toque, sem perceber, na parte mais sombria da sua psique, e se aquilo que você chama de amor for, na verdade, um espelho torto que reflete tudo o que ele teme e tudo o que ele deseja dominar? Carl Jung escreveu que onde está sua ferida está também o portal. Mas você está preparado para atravessar esse portal? Ou ainda acredita que o poder está nas palavras doces e nos sacrifícios que você faz em nome de alguém que só reconhece seu valor quando está prestes a perdê-lo? Quantas vezes você tentou ser o suficiente para alguém que vive na superfície, enquanto sua alma grita por profundidade? O narcisista não se apaixona por você, ele se vicia no reflexo que você oferece a ele. Mas o que acontece quando esse reflexo escurece? Quando, ao invés de oferecer aplausos, você passa a dançar com a sua sombra? O que Carl Jung sabia, e poucos ousam aplicar, é que o verdadeiro domínio emocional não está em agradar, mas em desconcertar, em fazer o narcisista sentir, pela primeira vez, que não é ele quem conduz o jogo. Você sente que há algo errado, que há uma força invisível puxando os fios da sua vida, te esgotando, te moldando, te silenciando, e ao mesmo tempo, algo em você resiste, algo em você observa, algo em você está prestes a despertar. Mas cuidado! Quanto mais você se aproxima da verdade, mais o narcisista sentirá que está perdendo o controle. E é nesse ponto, nesse exato ponto, que você se torna perigoso, porque ele não teme sua ausência, ele teme sua consciência. Mas não se engane, este vídeo não é sobre manipular alguém, é sobre desenterrar os mecanismos arquetípicos que regem os vínculos humanos mais tóxicos. Jung sabia que toda relação disfuncional é sustentada por acordos inconscientes, pactos silenciosos que você aceitou sem perceber. Você acha que escolheu esse amor, mas e se esse amor tivesse escolhido você para repetir um ciclo antigo, ancestral, que já existia antes mesmo de você nascer? A pergunta não é por que ele age assim. A pergunta é, por que isso te afeta tanto? A jornada que começa agora não é leve, nem linear. Você não vai sair daqui com frases prontas ou dicas superficiais. Vai sair com as chaves de um labirinto. Um labirinto que só pode ser vencido por quem tem coragem de olhar para dentro e encarar o monstro no espelho. E no final, talvez você descubra que o narcisista nunca teve poder algum sobre você. Talvez o segredo sempre esteve onde você menos esperava. Mas para isso, você precisa ir até o fim. Porque só quem atravessa a escuridão encontra o fogo sagrado. Você já teve a sensação de que, por mais que grite, sua voz não atravessa o vidro? Como se você existisse em silêncio, num quarto onde o amor é prometido com os lábios, mas negado com o olhar? Carl Jung diria que esse vidro é a psique do narcisista, translúcida, sedutora, mas impenetrável. E você, ali do outro lado, oferecendo tudo, esperando migalhas, acreditando que mais um esforço, mais um gesto, mais um sacrifício, talvez seja o suficiente. Mas não é. Nunca é. Porque esse jogo não foi feito para que você vença. Foi feito para que você se perca. No começo tudo parece mágico. A conexão é intensa. O olhar dele fura camadas que ninguém jamais tocou. E algo em você se derrete. Não de amor, mas de alívio. Como se alguém finalmente tivesse enxergado o que você escondeu a vida inteira. Mas e se eu te dissesse que não era você que ele via? E sim, o reflexo idealizado de si mesmo? O narcisista não ama. Ele consome, ele absorve sua luz para manter viva a ilusão de que é inteiro, e você, cego pelo encantamento, se entrega achando que isso é reciprocidade. Não é. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que não queremos ser, mas somos, e é justamente a sua luz que ativa a sombra dele.
Ele te admira, sim, mas odeia o que essa admiração revela. Por isso, no instante em que você deixa de servir ao espelho, ele quebra o encanto. A depreciação começa sutil, uma frase cortante aqui, uma ausência estratégica ali. Você sente que algo mudou, mas não consegue nomear, e essa é a armadilha mais cruel. Quando você começa a se questionar, ele já começou a te desmantelar. Você começa a pedir desculpas por sentir demais, por esperar demais, por ser demais. E aos poucos vai moldando seu corpo emocional para caber no molde dele. Menor, mais contido, mais fácil de controlar. Carl Jung alertava: quando negamos quem somos para sermos aceitos, estamos vendendo nossa alma em parcelas. E o pior, a maioria de nós nem percebe que assinou o contrato. A sensação de vazio começa como um sussurro, mas cresce. E quando você tenta resgatar o que era antes, já não se reconhece mais. Mas por que ele age assim? Porque o narcisista precisa esmagar o outro para se sentir vivo. A resposta não está nas palavras, está no silêncio entre elas, no vazio que ele carrega e tenta preencher com a sua essência. É como se ele dissesse: me complete ou suma. E você, condicionado a acreditar que amor exige sofrimento, aceita o desafio como se fosse um privilégio. Mas não é amor o que você está vivendo. É uma simbiose emocional forjada na escassez. E o mais perigoso? Ela se parece com amor, ela soa como amor, mas ela te corrói por dentro. Você começa a viver no modo alerta, tentando adivinhar o humor dele, evitando gatilhos invisíveis, se antecipando a reações que nem aconteceram. A ansiedade vira sua companheira silenciosa, e nesse estado constante de vigilância, você esquece de você. Seus sonhos ficam para depois. Sua voz vira eco, sua alma adormece, e é nesse adormecer que o narcisista floresce, porque ele não quer uma parceira, ele quer uma plateia, e quanto mais você se anula, mais ele brilha. Mas dentro de você, algo começa a se mover, ainda frágil, ainda tímido, uma inquietação que vem das entranhas, um desconforto que não se cala. É como se algo em você estivesse dizendo: isso não é sobre ele, é sobre você. E aí o labirinto começa a se revelar, porque todo relacionamento com um narcisista é, na verdade, um espelho distorcido da sua relação consigo mesma. E se Jung estiver certo, e ele está, a única saída desse ciclo é atravessar o centro do seu próprio vazio. Você tenta lembrar de quem era antes, dos sonhos que tinha, da forma como ria sem medo, da leveza que agora parece uma lembrança distante. Isso dói, dói como uma perda. Mas o que você perdeu não foi ele, foi você. E é aí que mora o paradoxo. Para que o narcisista morra por você primeiro, você precisa renascer, não como mulher perfeita ou parceira ideal, mas como alma indivisível. Como presença que não mendiga amor, porque reconhece que já é inteira. E a pergunta que começa a ecoar dentro de você não é mais: por que ele me trata assim? Mas sim: porque eu aceitei. Essa é a fresta. É por aí que a luz entra. Carl Jung sabia que o inferno não é um lugar, é uma repetição. E talvez, só talvez, você esteja prestes a interromper o padrão que atravessa gerações inteiras. Mas para isso, precisa continuar. Porque agora você já viu demais para voltar. E o que será revelado a seguir pode transformar tudo. Então, quando você acredita que já viu o suficiente para se afastar, o segundo golpe acontece. Mas ele não vem como um ataque direto, não grita, não fere com força bruta. Ele sussurra, ele se insinua por entre as rachaduras da sua dúvida. O segundo golpe é o retorno do encantamento. O narcisista reaparece, mais doce, mais atento, mais perfeito do que nunca. Como se tivesse despertado de um pesadelo e finalmente reconhecesse seu valor. Mas Jung alertava: tudo o que não é integrado à consciência retorna como destino.
E é assim que o ciclo recomeça como se fosse a primeira vez, mas carregando a memória de todas as feridas anteriores. Você se pergunta, será que agora ele mudou? Será que tudo aquilo foi só uma fase, um erro, um mal-entendido? A resposta não vem do lado de fora. Ela pulsa dentro de você, onde a intuição e o medo convivem lado a lado. O segundo golpe é esse: fazer você duvidar da própria lucidez. Fazer com que, mesmo depois de tudo, você questione sua própria sanidade. Carl Jung chamava isso de inversão de projeção. De repente, o que era evidente se torna confuso, e o abusador parece inocente, quase vítima da sua exagerada sensibilidade. Nesse momento, o narcisista ativa um arquétipo sombrio, o do salvador ferido. Ele se mostra frágil, compartilha memórias dolorosas, relembra traumas de infância, episódios em que foi rejeitado ou traído. Ele abre uma fresta da própria sombra, mas não para curar, para te prender. Porque agora você não é mais só uma parceira, você é a única capaz de curá-lo. E se você recuar, estará sendo cruel, injusta, insensível. E então, mais uma vez, você se oferece em sacrifício. Mais uma vez, você volta. Mas dessa vez, algo mudou, porque sua alma já viu demais. E embora você não consiga sair, também não consegue mais se perder completamente. Há uma fissura dentro de você, uma presença silenciosa que observa tudo de fora, como se uma parte sua estivesse acordando enquanto a outra ainda sonha. Jung diria que é o início do processo de individuação, a separação do eu daquilo que ele projetou no outro. E isso é perigoso para o narcisista, porque quanto mais você se reconhece, menos ele consegue te moldar. O segundo golpe é, portanto, o mais sutil e o mais destrutivo, porque ele se alimenta da sua esperança. Ele não quer só que você volte, ele quer que você deseje voltar, que você se convença, por conta própria, de que ainda vale a pena. E quando isso acontece, quando você se dobra diante da promessa de um futuro que nunca chega, você entrega o que resta de si. Jung escreveu que nada é mais manipulável do que a alma que tem medo de ficar só. E é esse medo que ele ativa, que ele cultiva, que ele transforma em algema. Você começa a aceitar o inaceitável. Uma crítica cruel vira sinceridade. Um sumiço repentino vira tempo para si. Um ataque de raiva vira intensidade emocional. Você começa a racionalizar o que machuca, a justificar o que te esvazia. E nisso vai perdendo a referência de si mesma. O certo e o errado se embaralham. O desejo e o dever se confundem. E sem perceber, você já não sabe mais onde termina você e onde começa o outro. Mas aí, algo inesperado acontece. No meio do caos emocional, uma lembrança retorna. Talvez uma conversa com uma amiga, um trecho de um livro, uma cena de infância, algo aparentemente simples, mas que te quebra por dentro, como se uma porta antiga se abrisse, e você lembra do que era estar em paz. Você sente, mesmo que por um segundo, o gosto de ser você, sem medo, sem cobrança, sem esforço para ser amada. E esse instante muda tudo, porque depois dele, a mentira não se sustenta mais da mesma forma. Você tenta explicar para ele, tenta colocar em palavras o que está sentindo, fala do cansaço, da confusão, da necessidade de clareza, mas ele escuta com os ouvidos do controle. Ele não quer entender. Ele quer dominar a narrativa. E aí vem o contra-ataque. Você está paranoica, você vive no passado, você estraga tudo quando começa com isso. É o segundo golpe em sua forma final. Fazer você duvidar da própria dor. Cancelar seu sentir. Neutralizar sua verdade. E nesse ponto, você se vê num espelho que já não te devolve imagem alguma. Só neblina, só sombra. Só fragmentos. Mas ao fundo, uma voz ainda te chama.
uma voz que você quase esqueceu. A sua. E ela não grita, ela não exige, ela apenas diz: eu estou aqui. E é aí que começa o rompimento. Não externo, ainda não, mas interno. E quando esse rompimento começa, o narcisista sente, ele pressente, e por isso ele intensifica o jogo. Porque no fundo ele sabe que você está se afastando, não no corpo, mas na alma. Carl Jung dizia que toda libertação começa com uma rejeição ao falso. E é isso que você começa a fazer. Não porque quer, mas porque não consegue mais sustentar o disfarce. Porque algo em você se recusou a continuar anestesiado. E quando isso acontece, o segundo golpe perde força. A manipulação começa a falhar. O feitiço se enfraquece, porque no fundo, a única coisa que mantinha ele no controle era a sua dúvida. E agora, a dúvida começou a mudar de lado. O que antes era: será que sou eu o problema? Agora é: por que eu ainda estou aqui? E essa pergunta, simples, direta, perigosa, é uma chave, uma ruptura, um sussurro da consciência que já não aceita mais viver sob o jugo da sobrevivência emocional. E quando essa consciência desperta, nem o narcisista mais habilidoso consegue calá-la, porque ela fala a língua da alma, e nenhuma máscara resiste à alma desperta. Você já tentou sair, mas algo te puxou de volta. Você já disse: agora basta, e depois silenciou, com medo de não ser escutada. Você já se olhou no espelho e por um instante não se reconheceu. É nesse ponto de esgotamento, onde a alma implora por ar e o corpo se acostuma com a ausência de luz, que o terceiro golpe entra em cena, o mais perverso de todos, o mais invisível, o mais perigoso. Carl Jung chamou esse fenômeno de inflação do ego, quando a psique cria um Deus interno e sacrifica tudo ao redor para não confrontar o vazio. O narcisista aqui não quer apenas manipular, ele quer reescrever quem você é. O terceiro golpe psicológico não vem com palavras, vem com gestos calculados, olhares frios no momento em que você mais precisa de amparo, comparações sutis que fazem sua autoestima sangrar aos poucos, silêncios punitivos que gritam mais alto do que qualquer ataque verbal. É a fase onde ele molda você, e para isso ele precisa desconstruir tudo que você acredita sobre si mesma. Aos poucos, quase sem que perceba, você passa a olhar para si pelos olhos dele. Se ele diz que você é fraca, você começa a se questionar. Se ele diz que você está exagerando, você passa a medir cada emoção. Se ele diz que ninguém mais suportaria te amar, você começa a acreditar. E aqui, o tempo vira cúmplice do cárcere, porque quanto mais você permanece, mais difícil é enxergar a saída. Mais distante parece a mulher que você já foi. E mais do que tudo, mais sedutora se torna a ideia de que talvez ele mude. O terceiro golpe instala um vírus interno, a fé tóxica. Aquela esperança desesperada que te convence a ficar mais um pouco, aguentar mais um ciclo, aceitar mais uma recaída. Carl Jung dizia que você só encontrará sentido quando encarar a si mesmo. Mas como encarar a si mesma quando até sua identidade foi sequestrada? É aqui que o narcisista faz algo aparentemente sutil, mas devastador. Ele te isola. Às vezes, de forma explícita, cortando suas amizades, criticando sua família, sabotando seus momentos de autonomia. Outras vezes, de forma velada, implantando a ideia de que ninguém te entende como ele, de que as pessoas só querem te ver mal, de que todo mundo tem inveja do nosso amor. E você, fragilizada, começa a se afastar do mundo. O que antes era apoio, agora é ameaça. O que antes era sua rede agora vira ruído. E quando você finalmente percebe, está só. Mas ainda assim ligada a ele, como uma marionete que acredita ser livre. Nesse isolamento, o terceiro golpe atinge seu ápice.
Porque agora ele tem total controle sobre a realidade que você enxerga. Tudo o que você sente é filtrado pela presença dele. Se ele está bem, você respira. Se ele está frio, você congela por dentro. Se ele some, você adoece. E pior, você aprende a se culpar. Como se a ausência dele fosse resultado direto de um erro seu. Como se a dor fosse o preço que precisa pagar por ainda não ter sido boa o suficiente. Jung chamaria isso de autoidentificação com a sombra do outro. Um processo de escravidão emocional onde você deixa de ser sujeito e passa a viver como reflexo. Mas aí vem o momento mais perigoso, a acomodação. Você aprende a sobreviver dentro da dor. Aprende a sorrir mesmo quando tudo dentro de você está quebrado. Aprende a funcionar, a responder mensagens, a trabalhar, a existir, mas viver já não vive mais. Porque o terceiro golpe não arranca você de uma vez. Ele te dissolve, um pouco por dia, uma parte por semana, uma memória por mês. E quando você se dá conta, está dormindo de olhos abertos. Está respirando por instinto, está vivendo como quem cumpre pena, e paradoxalmente é nessa escuridão que começa a nascer uma fagulha, porque a alma não suporta ser ignorada por tanto tempo, porque a dor, quando escutada com honestidade, começa a virar bússola. Um dia, no silêncio do quarto, você escuta um pensamento que parece não ser seu, mas que sempre esteve aí. Eu não nasci para isso. E essa frase, simples, crua, inquietante, te rasga por dentro, porque ela te confronta. Ela não acusa ele, ela chama você de volta. E pela primeira vez você começa a lembrar de si, do que gostava, do que sonhava, do que suportou, do que perdeu. O terceiro golpe, então, começa a perder sua força. Não porque o narcisista mudou, mas porque você parou de se perder nele. Porque você começou a desconfiar das versões que ele criou sobre você. Porque você começou a querer mais. Não dele, mas de si mesma. E esse desejo, essa semente de autonomia, esse impulso invisível, é tudo que ele mais teme. Porque um narcisista pode manipular dor, dependência, culpa, mas não pode controlar alguém que se reconectou com sua verdade. E no fundo, ele sabe disso. É nesse ponto que ele muda de tática. Ele volta a elogiar, volta a seduzir, volta a prometer. Mas agora, algo em você já não cai mais tão fácil. Você escuta, mas já não absorve. Você sente, mas já não se curva. É como se o espelho tivesse rachado, e através da rachadura você visse o que sempre esteve lá. Um campo minado de armadilhas emocionais que agora você começa a reconhecer. E reconhecer é o primeiro passo para desativar. Jung dizia que nós não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. E você está fazendo isso. Está nomeando a dor, está reconhecendo a manipulação, está rompendo o feitiço. E isso é uma revolução interna, silenciosa, mas irreversível, porque o terceiro golpe só funciona enquanto você acredita que precisa dele para sobreviver. Mas quando percebe que sua sobrevivência depende de se afastar, o ciclo começa a ruir. O castelo do narcisista começa a tremer. Porque a base dele sempre foi você. Você achava que já tinha entendido tudo, que depois de ter sobrevivido ao abandono disfarçado de amor, à destruição da identidade camuflada de cuidado, à esperança manipulada como corrente emocional, nada mais te surpreenderia. Mas o narcisista conhece bem as sombras que você esconde até de si mesma. E é quando você começa a despertar, quando seus pés finalmente ameaçam cruzar a fronteira, que ele lança o quarto golpe, o mais insidioso, o mais cruel, o mais eficaz. Carl Jung dizia que o que negamos nos submete e o que aceitamos nos transforma.
Mas o quarto golpe foi criado para que você negue a si mesma, para que você volte a dormir, achando que está acordada. Ele percebe que perdeu o controle. Sente que a narrativa que criou sobre você começa a desmoronar. Você já não reage como antes, já não implora, já não se molda. E isso o enfraquece. Mas ao invés de confrontar esse vazio, ele o transforma em teatro. Ele troca de máscara, vira o homem ferido que finalmente entendeu, que diz estar disposto a mudar, que chora, que treme, que te chama de volta com uma voz embriagada de dor. E aí, no meio da sua dúvida e do seu cansaço, ele aplica o quarto golpe. Ele se torna a versão ideal de si mesmo. De repente, ele se mostra presente. Elogia o que antes criticava. Oferece exatamente aquilo que você sempre pediu. Flores, mensagens, afeto, escuta, promessas. Ele diz que te ouviu, que agora sim está pronto. E no início, tudo parece real. Porque ele sabe o que dizer. Ele aprendeu suas palavras, decorou seus silêncios, estudou suas feridas e sabe exatamente o que oferecer. O quarto golpe psicológico não é físico, nem emocional. É simbólico. É quando ele veste a pele do homem que você idealizou e te entrega o que você sempre quis, só para impedir que você veja o que realmente precisa. É nesse momento que a confusão se instala, porque parte de você quer acreditar, parte de você se emociona, parte de você vê gestos sinceros, mas a outra parte, mais silenciosa, que se encolhe, que não se permite confiar, que observa com os olhos do instinto, e essa parte começa a incomodar, porque ela sussurra: isso é uma performance. E então você se pergunta: será? Será que ele está mesmo tentando? Será que eu não deveria dar mais uma chance? E de repente, você volta a andar em círculos. O quarto golpe cria o paradoxo, porque agora você está sendo tratada como merece, mas por alguém que te feriu no corpo da alma. E aí surge o dilema interno. Se eu recusar, sou ingrata. Mas se eu aceitar, traio minha intuição. É aqui que o narcisista retoma a vantagem. Porque enquanto você debate com sua consciência, ele reconstrói a armadilha. Jung dizia que o ego teme a morte simbólica, e o que você está prestes a viver é exatamente isso: o fim da fantasia. O colapso do que poderia ter sido. E é nesse impasse que muitas ficam, por anos, por décadas, porque o quarto golpe cria um ciclo alternado de entrega e negação. Uma versão onde o narcisista é às vezes cruel, às vezes perfeito. E você, oscilando entre o trauma e a esperança, se torna prisioneira de um roteiro que não escreveu, mas repete. O medo de estar errada, o medo de abandonar no momento errado, o medo de nunca mais ser amada, tudo isso vira combustível para mais uma volta, para mais uma concessão, para mais uma morte silenciosa da sua verdade. Mas em algum lugar, entre uma promessa e outra, entre um pedido de desculpas e um novo gesto de afeto, algo dentro de você paralisa. Como se por um instante o tempo congelasse, e você vê, não com os olhos, mas com a alma. Você vê a dança, vê o roteiro, vê o looping, e mais do que tudo, vê a si mesma, vê quem você se tornou tentando ser aceita por alguém que só te ama na condição de que você nunca descubra quem realmente é. E esse momento, ainda que breve, é um rompimento com a ilusão. Você começa a se sentir exausta, não do outro, mas de si, do esforço constante em justificar o injustificável, da tentativa de se convencer de que está tudo bem, de dormir todas as noites sentindo que está se traindo em nome de algo que nunca te pertenceu de verdade. E essa exaustão é sagrada, porque é ela que antecede o renascimento. Carl Jung chamava esse processo de noite escura da alma. O colapso da personalidade antiga antes que a nova se forme. E sim, dói. E sim, parece solidão.
mas é purificação, é realinhamento com aquilo que é autêntico. O narcisista, percebendo que está perdendo espaço na sua alma, se desespera. Ele dobra o encantamento, aumenta as demonstrações, faz planos para o futuro, fala em filhos, viagens, novos começos. Mas agora você não ouve mais como antes, porque cada palavra dele bate em uma parede que você construiu sem querer. Uma barreira invisível, feita de cansaço, de verdade, de pequenas mortes emocionais acumuladas. E por trás dessa barreira cresce um novo eu, mais silencioso, mais firme, mais seu. É nesse ponto que a verdadeira escolha se revela. Porque o quarto golpe não pode ser superado com raiva, nem com pressa, nem com provas. Ele só se dissolve quando você escolhe a si mesma, mesmo diante da versão ideal do outro. Quando você entende que não é sobre o que ele faz agora, é sobre o que ele destruiu antes. E que nenhum gesto de hoje pode apagar o que foi gravado no corpo emocional de quem você se tornou. É aqui que a libertação começa, não com barulho, mas com silêncio. E o narcisista sente. Porque o que ele teme não é a sua partida física. É o momento em que sua alma deixa de implorar. O momento em que você se olha no espelho e não vê mais a mulher que ele manipulava, mas uma mulher que voltou para casa. Jung dizia que o privilégio de toda uma vida é tornar-se quem se é. E talvez, nesse instante, você esteja mais perto disso do que nunca. Você resistiu ao abandono. Sobreviveu à desconstrução de si mesma, atravessou a máscara do amor idealizado e, por fim, ousou escolher sua verdade diante de um amor que te exigia fragmentos. Você pensou que era o fim, que depois de tudo, finalmente poderia respirar, que sua alma, enfim, encontraria repouso. Mas é nesse momento de aparente libertação que o narcisista lança o quinto golpe, o mais silencioso, o mais destruidor, o mais profundo. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E o quinto golpe é essa escuridão tentando te puxar de volta, não através do outro, mas de você mesma. Porque o quinto golpe não vem mais de fora, ele se instala dentro. É o eco do trauma reverberando na sua psique. É o narcisista plantado como semente psíquica, florescendo em forma de culpa, saudade e dúvida. Ele já não precisa mais falar. Agora é sua própria mente que repete os discursos que ele te ensinou. Você vai terminar sozinha. Ninguém vai te amar desse jeito. Você sente falta porque ele era o único que te entendia. O quinto golpe transforma sua voz interior na extensão da manipulação que ele deixou. É uma possessão emocional, discreta, constante, invisível. É quando você começa a confundir liberdade com perda. Quando você olha para a cama, vazia e sente frio, mas não percebe que o frio vem do luto de si mesma e não da ausência dele. É quando você volta a ver uma foto antiga e o coração acelera, não por amor, mas pela memória de um lugar onde você ainda acreditava que poderia ser feliz. O quinto golpe, psicologicamente, amarra a sua identidade ao passado. Faz você querer retornar, não ao relacionamento, mas à versão de você que existia antes da dor. E é nessa ilusão de retorno que o ciclo ameaça se repetir. Jung falava do inconsciente como uma força que, se não for trazida à luz, comanda sua vida. E você passa a chamá-la de destino. E é isso que o quinto golpe tenta forjar. O destino como retorno. A ideia de que talvez aquela dor toda fosse necessária para fortalecer o vínculo, que talvez vocês ainda possam recomeçar, que talvez ele esteja diferente. O quinto golpe te seduz com o perfume do arrependimento. Mas esse perfume não é real. É apenas o odor da carência que ainda vive dentro de você. E enquanto ela não for escutada, você será levada por ela. Você começa a se sabotar. Sem perceber, sabota novas conexões. Sabota sua alegria. Sabota a paz que começa a surgir.
como se dentro de você houvesse uma parte viciada no caos, como se o amor só tivesse valor se viesse com dor. É o quinto golpe, instalando uma lente distorcida sobre tudo o que é bom, calmo, simples. E então você começa a dizer: fulano é legal, mas não sinto nada por ele. Claro que não sente, porque ainda está sentindo demais por aquilo que foi e que nunca será. A ferida não fecha porque ainda está sendo alimentada, em segredo. E é aqui que a armadilha mais profunda acontece. Você começa a se culpar por não conseguir seguir em frente. E essa culpa é o golpe final, porque ela te faz acreditar que o problema agora é você, que o trauma já passou, mas você insiste em revivê-lo, que deveria estar melhor, que deveria estar mais forte. E nesse julgamento interno, você se desconecta da compaixão que poderia te curar. Jung diria que nesse momento o ego tenta dominar o processo de individuação. Mas a alma não responde à força, ela responde à verdade. E a verdade é que você está em luto não apenas por um relacionamento, mas por uma versão sua que morreu no processo. Uma versão que acreditava no amor acima de tudo, que ainda tinha fé nas palavras, que ainda confiava no instinto sem hesitar. Essa versão se foi. E aceitar isso não é fraqueza, é maturidade espiritual, é crescimento. Mas o narcisista, mesmo ausente, ainda tenta te manter no ciclo. Através de lembranças, traumas, padrões, ele vive dentro das partes suas, que ainda tem medo de existir por inteiro. Então vem a pergunta que define tudo. O que você vai fazer com essa dor agora? Vai enterrá-la? Vai ignorá-la? Vai anestesiá-la com distrações, como tantos fazem? Ou vai escutá-la, acolhê-la e deixá-la transformar você? Jung diria que toda ferida é um convite à individuação, a se tornar quem se é, além das máscaras, das expectativas, das projeções. E talvez essa seja sua maior oportunidade, porque o quinto golpe só continua te ferindo enquanto você ainda tenta vencer a guerra errada, a de provar que era digna de amor. A única guerra que vale ser travada agora é a de recuperar o território da sua alma, de limpar as ruínas emocionais e redescobrir quem você é sem precisar de validação. O silêncio, que antes era insuportável, agora pode ser sagrado. A solidão, que antes era castigo, agora pode ser reconexão. A dor, que antes era inimiga, agora pode ser aliada. Mas para isso, você precisa deixar queimar, deixar ruir, deixar morrer o que já está morto, porque só assim o novo poderá nascer. E não será fácil. Nada que envolva a alma é simples, mas será verdadeiro. E o narcisista, ele sentirá, porque quando você finalmente se desconecta, algo nele também desaba, porque o narcisista precisa de plateia, precisa do espelho, precisa do eco. E quando você se cala de verdade, quando você não reage mais nem com dor, ele é obrigado a ouvir o próprio vazio, o próprio nada. E isso é o único fim que ele realmente teme. Carl Jung escreveu que aquilo que você mais precisa está onde menos quer olhar. E talvez nesse exato momento você esteja finalmente olhando, não para ele, não para o passado, mas para você. Para essa versão mais nua, mais real, mais consciente. E se você conseguir sustentar esse olhar, o quinto golpe se desfaz. Não porque ele não existiu, mas porque você deixou de ser refém do papel que ele te deu. E agora, pela primeira vez, você escreve sua própria narrativa. Você já teve a impressão de estar livre, mas sentiu o eco dele na maneira como você se veste, na forma como você se desculpa sem motivo, na escolha inconsciente das palavras que usa com os outros e com você mesma. Carl Jung diz que nós não nos curamos evitando a escuridão, mas sim atravessando-a com os olhos abertos. E é quando você acredita que já rompeu todas as correntes visíveis que o sexto golpe se apresenta. Não como um grito, mas como uma sombra atrás da porta. Ele não vem mais de fora.
Agora, ele é um reflexo vivo dentro de você. É o narcisista internalizado. O sexto golpe psicológico é sutil, mas implacável. Ele faz com que você continue o trabalho dele, como se, sem perceber, você tivesse assumido o papel de seu próprio algoz. E é assim que o condicionamento se instala. Quando você se julga, está repetindo a voz dele. Quando se sabota, está completando o ciclo que ele iniciou. Quando se impede de ser feliz, está reafirmando que não merece. E é nesse ponto que a ferida se camufla de identidade. Você já não sabe mais onde termina o trauma e onde começa quem você realmente é. A psique ferida tem um mecanismo ancestral. Ela se reorganiza ao redor da dor para sobreviver. Jung chamava isso de formação de complexos, núcleos autônomos de emoção que funcionam como personalidades secundárias dentro de nós. E é assim que o sexto golpe se torna perigoso, porque ele cria uma versão sua que funciona no automático, movida por medo, cautela e autoaniquilação. Você se sabota e chama isso de prudência. Você se cala e chama isso de maturidade. Você se esconde e chama isso de humildade. Mas, no fundo, é o trauma falando por você. É como se o narcisista não tivesse apenas deixado lembranças. Ele deixou raízes, plantou dúvidas que crescem sempre que você tenta florescer. Uma voz que diz, isso é demais para você. Não vai dar certo. Ninguém vai te escolher de verdade. Essa voz não é mais dele, é sua. Ou melhor, é a sua voz sequestrada. E libertá-la exige mais do que força. Exige coragem para reconhecer que há uma prisão invisível sendo mantida por dentro. Uma jaula construída com as palavras dele, mas trancada com as suas próprias mãos. E quando você começa a perceber isso, algo quebra. Não de forma dramática, mas como um copo que trinca e não volta mais a ser inteiro. Você começa a duvidar da sua própria dor, começa a se perguntar, será que estou me vitimizando? Será que estou exagerando? Será que fui eu quem criou tudo isso? E aí, o sexto golpe se intensifica, porque ele te convence de que agora o problema é você. Que você é a louca, a intensa, a instável, a errada. E nessa espiral, você se afasta de tudo que poderia te curar. Mas existe uma chave escondida nesse labirinto. Uma chave que Jung conhecia profundamente. A reintegração da sombra. O sexto golpe só continua te controlando enquanto você tenta ser perfeita, enquanto tenta seguir em frente sem olhar para o que ainda sangra, enquanto tenta reconstruir sem recolher os cacos. A verdadeira cura começa quando você se senta diante do espelho estilhaçado. E olha, quando você reconhece o que fizeram com você e também o que você passou a fazer consigo mesma por conta disso. É aqui que a luz começa a romper a escuridão. Não como um clarão, mas como um lampejo, um gesto de compaixão por si mesma, um não dito com firmeza, uma escolha feita por amor próprio, mesmo tremendo, um abraço em si quando o mundo não oferece nenhum. O sexto golpe começa a perder força quando você para de exigir que a dor desapareça e começa a escutá-la, porque toda dor tem uma mensagem, toda culpa tem um código. Toda autossabotagem esconde uma criança ferida pedindo para ser vista. E nesse processo, você descobre algo brutal e libertador. O narcisista pode ter te ferido, mas é você quem decide se a ferida vira cárcere ou cicatriz. O sexto golpe tenta fazer da sua história uma sentença perpétua, mas você pode transformá-la em rito de passagem, em travessia, em renascimento. E isso ele jamais poderá impedir, porque o que ele tentou controlar era o seu corpo, sua mente, sua emoção, mas não sua essência. E é ela, silenciosa, intacta, viva, que agora começa a acordar. E quando ela desperta, o mundo começa a mudar.
Não porque tudo fica mais fácil, mas porque você finalmente começa a ver com olhos limpos. Você vê os padrões, vê os gatilhos, vê os jogos, mas acima de tudo, você vê a si mesma, inteira, ainda que em reconstrução. E essa visão é inegociável, porque uma vez que você se encontra, ninguém mais pode te sequestrar. Uma vez que você entende quem é, ninguém mais pode decidir seu valor. Carl Jung escreveu que aquilo que você resiste persiste, mas aquilo que você aceita se transforma. O sexto golpe quer te manter em resistência ao passado, ao trauma, à dor. Mas se você aceitar, se você acolher a mulher que você é hoje, com todas as rachaduras e renascimentos, então o golpe não funciona mais, o feitiço se quebra. E pela primeira vez, talvez, você sinta não apenas que sobreviveu, mas que está viva, inteira, presente, livre. O sétimo golpe não chega com o estrondo de um rompimento, nem com a crueldade de uma mentira bem contada. Ele não sangra, como os anteriores, mas corrói. Não grita, mas cala. Ele se instala na aparente normalidade do seu novo mundo, justo quando você acredita que venceu. Quando você já refez sua vida, trocou os móveis de lugar, recomeçou rotinas, cortou os fios visíveis, e mesmo assim, no silêncio de um fim de tarde, algo em você trava. Carl Jung dizia que o encontro com o self é muitas vezes um colapso. O sétimo golpe é esse colapso tardio, o mais profundo, o mais espiritual. É o ataque final do que ficou não resolvido. A nostalgia do sofrimento. Você não sente mais dor como antes, nem medo, nem raiva, mas sente falta. E isso te assusta, porque não faz sentido. Como pode sentir saudade de alguém que te feriu? Como pode querer voltar a um lugar onde quase deixou de existir? E então, sem perceber, você começa a romantizar a dor. A lembrar apenas dos dias bons, a filtrar as memórias, a pintar de dourado o que, na verdade, sempre foi cinza. O sétimo golpe é esse, te fazer sentir que perdeu algo precioso, quando, na verdade, o que perdeu foi a versão aprisionada de si mesma. A mente, em sua tentativa desesperada de preencher lacunas, reconstrói o passado com pedaços editados. E o narcisista, mesmo ausente, reaparece como fantasma emocional. Não precisa te mandar mensagem, não precisa aparecer. Ele está ali, nos filmes que vocês viram juntos, no perfume que cruza a rua, em uma música que toca por acaso, e principalmente nas pequenas solidões do dia a dia. É ali que o sétimo golpe age, na brecha entre o que você superou e o que ainda não soube como nomear. Porque o que você sente não é saudade dele, é saudade de quando você acreditava que era amada. É saudade da ilusão, da narrativa, do papel que você desempenhava. Jung falava dos padrões autônomos da psique, estruturas internas que repetem experiências para tentar resolvê-las. O sétimo golpe aciona isso. Ele te empurra de volta à tentação de repetir. Não o relacionamento em si, mas o arquétipo da salvação. A fantasia de que dessa vez o amor vai curar, vai consertar, vai dar sentido à ausência que você sente dentro do peito. E nesse momento a alma vacila. Você começa a desejar um reencontro, não para reviver o que foi, mas para finalmente terminar o que nunca foi encerrado, para ter a conversa que ficou presa na garganta, para dizer tudo que não teve forças, para mostrar que agora você está diferente. Mas o desejo por esse reencontro não é sobre o outro, é sobre você. É sobre sua dor tentando encontrar um ponto final que talvez nunca venha. E esse é o dilema do sétimo golpe. Ele te aprisiona na espera de um fechamento que nunca foi responsabilidade sua. É aqui que a consciência mais alta é exigida. Porque agora, o narcisista não precisa mais te ferir. Você mesma pode fazer isso, se escolher viver presa a algo que não existe mais, ou que talvez nunca tenha existido. O sétimo golpe quer que você olhe para trás com ternura
e esqueça o que te rasgou por dentro. Quer que você minimize, que você racionalize, que você diga, mas ele também teve coisas boas. E sim, talvez tenha tido, mas o custo foi sua integridade, sua sanidade, sua alma. E nenhum gesto bonito compensa a destruição emocional que te foi imposta como amor. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste persiste, mas aquilo que você encara se dissolve. O sétimo golpe, por mais devastador que pareça, é também a última porta, a última ilusão, o último teste, porque quando você consegue olhar para essa nostalgia com compaixão, mas sem submissão, você se liberta. Quando você admite, sim, eu sinto falta, mas continua firme no caminho mesmo assim, é aí que o ciclo finalmente se rompe. A lembrança vira memória, não mais corrente. O afeto vira aprendizado, não mais veneno. A ausência vira espaço, não mais falta. E você, pela primeira vez em muito tempo, começa a habitar o presente, não como quem foge do passado, mas como quem fez as pazes com ele. Você já não precisa mais entender tudo, nem explicar, nem justificar. Você apenas é. E isso por si só é um milagre. O sétimo golpe perde força quando você se permite ser inteira sem retorno, sem reconciliação, sem drama. Quando você aceita que nem todas as histórias precisam de desfecho, que o fim não está no outro, está em você. Está no momento em que sua paz se torna mais sagrada do que qualquer reaproximação. Está no instante em que você prefere o seu silêncio à voz que um dia te destruiu. E nesse silêncio nasce algo novo, um tipo de amor que não mendiga, uma presença que não se curva, uma luz que não precisa provar nada. Jung chamaria isso de reencontro com o self, a união entre o que você é e o que sempre tentou esconder. E talvez finalmente você compreenda, o narcisista não morreu por você, mas morreu dentro de você, porque agora quem vive, quem sente, quem escolhe é você, por você, com você. Há feridas que não gritam, sussurram. Elas vivem entre as pausas de uma conversa, na hesitação antes de um toque, no silêncio, que surge quando ninguém está olhando. E talvez agora, depois dessa travessia, você consiga escutar o que sempre esteve ali, a sua própria alma, acenando atrás do espelho. Carl Jung dizia que a jornada mais difícil é para dentro, mas é também a única capaz de nos devolver, e é por isso que você está aqui. Não para vencer o narcisista, mas para deixar de viver em função dele. O amor que você buscava, nunca foi sobre ele. Era um grito interno, um chamado antigo, uma ânsia de ser vista, escutada, reconhecida. E quando esse amor foi manipulado, distorcido, usado contra você, foi porque ele mirava na sua luz, não na sua carência. O narcisista não se aproxima do que é fraco. Ele se alimenta do que brilha. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja sentindo o peso e o privilégio de possuir essa luz. Você passou por cada golpe, como quem atravessa um campo de batalha emocional, com os pés descalços e o coração em ruínas. Você perdeu versões de si mesma, acreditou estar enlouquecendo, achou que nunca mais seria capaz de confiar. Mas a verdade é que você já está diferente. Não porque esqueceu, mas porque olhou, porque ousou tocar a dor com mãos nuas, porque não fugiu, e nesse gesto você se tornou perigosa para tudo aquilo que um dia tentou te dominar. Jung nos ensinou que o inconsciente rege a vida até que se torne consciente. E talvez agora você esteja começando a entender por que tudo aconteceu, por que doeu, por que teve que doer. A ferida não foi o fim, foi a iniciação, o portal, o ponto de ruptura onde o velho eu se dissolveu para que o verdadeiro emergisse, não como uma resposta, mas como uma presença. Não como um papel a ser desempenhado, mas como uma verdade a ser habitada. O narcisista não foi o mestre da sua ruína.
Ele foi o gatilho para o seu retorno. Ele representou a ausência que já existia. Ele encenou os medos que você já carregava. Ele tocou a criança dentro de você que um dia foi ensinada a amar de joelhos. Mas agora, essa criança está de pé, está olhando para você, esperando que, enfim, você a abrace como sempre mereceu ser abraçada, sem condição, sem medo, sem silêncio. Tudo o que você buscou naquele olhar, validação, segurança, pertencimento, agora precisa ser construído dentro. Tijolo, um por tijolo, a cada escolha, a cada não dito com firmeza, a cada passo em direção a si. Não haverá explosões, não haverá aplausos, haverá apenas um tipo novo de paz, aquela que não depende mais de ser escolhida por ninguém. Aquela que nasce do simples fato de ter sobrevivido ao incêndio e ainda assim querer florescer. Você não é frágil por ter amado, você é sagrada por ter sentido, porque só quem sente profundamente é capaz de renascer com inteireza. E se há algo que você pode levar dessa jornada, que seja isso: ninguém mais poderá te possuir, porque você já se possui. Ninguém mais poderá te convencer a se esconder, porque agora você se vê. Ninguém mais poderá te destruir, porque o que foi destruído já não te serve mais. Talvez daqui a dias, semanas ou meses, uma lembrança surja, uma frase, um olhar, e com ela uma sensação estranha, algo dentro de você mudou e não volta mais. Isso é transformação, isso é cura, isso é consciência. E uma vez consciente, você nunca mais será presa fácil de quem apenas busca corpos para controlar, porque agora você habita sua alma, e isso ninguém pode roubar. O verdadeiro lar não é um lugar, é o momento em que a alma retorna ao próprio corpo. Se algo em você foi tocado por esta jornada, não guarde só para si, comente, compartilhe. Permita que outras almas encontrem esse espelho. Curta, inscreva-se e continue aqui, porque essa caminhada não termina. Ela apenas muda de forma, e às vezes tudo o que alguém precisa para começar é ouvir que não está só.